Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e hoje nós vamos aqui estudar um texto da irmã Bárbara Cabral. É Bárbara Dias Cabral, doutora em biotecnologia, mestre em direito ambiental, especialista em docência de teologia em Manaus, no Amazonas. Ela escreveu um texto chamado Adolescer. O meu objetivo aqui sempre é de contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Mas nesse caso específico, eu acho que não tem muito a acrescentar, entendeu? Então, praticamente é um texto que será lido. O nosso texto está em Lucas 2, 40 a 51. Vamos lá? Lucas 2, 40 a 51. Ali, o menino foi crescendo, isso falando de Jesus, né? Saudável e forte. Era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Todos os dias os pais de Jesus iam a Jerusalém todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa, como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré. Mas Jesus ficou para trás em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que o ouviam se admiravam do seu entendimento. Quando o viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então, voltou com os pais para Nazaré. Eles eram obedientes. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos aprender de Ti, que possamos compartilhar com as pessoas essa mensagem sobre a adolescência e que o Senhor possa estar perdoando cada um de nós pelos nossos pecados. É isso que pedimos, não porque merecemos, mas em Teu nome. Amém. Então, irmãos, o texto chama-se Adolescer. E o versículo escolhido foi o 40, que diz assim: O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, no dia de hoje, dia 6 de agosto, se comemora o dia do adolescente batista. Bom, imagino que nem todo mundo que esteja vendo esse vídeo seja da denominação batista. Mas eu mesmo assim vou ler esse texto, porque apesar de hoje ser comemorado o dia do adolescente batista, é uma lição que a gente pode aprender em relação a todo e qualquer adolescente, né? Por quê? Porque viver a adolescência, ou seja, o adolescer, é brilhar como o sol da manhã, mostrando mais intenso a cada minuto. É o começo de tudo praticamente, né? Quando a gente é adolescente, o mundo pertence a gente, tá tudo ali para se desenrolar, para a gente viver. É passar por anos de desenvolvimento, muitas descobertas, muitos aprendizados, muitos sonhos, planos e inícios de muita conquista. A adolescência nos dá a sensação de que a gente pode ter todas as coisas e ser tudo, que basta querer e aquilo vai se transformar em realidade, né? Bem, a adolescência, segundo aqui a irmã Bárbara Cabral, está na fase entre 12 e 18 anos. E as leis brasileiras, logicamente com o devido cuidado, elas permitem que os adolescentes trabalhem, né? Tem o jovem aprendiz, enfim. Eles podem se casar, podem abrir empresa, assumir cargos públicos, por exemplo, né?
Isso em cada faixa dessa idade, né? Então, por exemplo, logicamente, um adolescente de 12 anos não pode casar, mas um de 16 já pode. Um de 18 pode tirar a carteira de habilitação, um de 16 não. Então, salvo as leis brasileiras, né? Nos seus devidos anos de existência, né? Eles podem fazer muitas coisas. E também é uma idade onde os adolescentes acabam sendo apreendidos para responder por delitos, por ato infracional, né? Antes disso não, mas a partir dos 12 anos eles podem até parar no que a gente chama aqui em São Paulo de fundação casa, né? Se eles cometerem algum ato infracional. Então eles são responsabilizados e são levados para serem socioeducados. Bom, se as leis humanas reconhecem os adolescentes, né, como pessoas de direitos, de deveres, imagine a Bíblia, né? Imagine o Senhor na sua palavra, muito mais ainda, né? E qual é o exemplo do melhor, o maior, o mais incrível adolescente que a gente tem? O exemplo de Jesus Cristo quando adolescente, né? Quando ele tinha 12 anos, conforme a gente acabou de ler, ele já era maduro o suficiente, inteligente o suficiente para quê? Para estar lá debatendo sobre a palavra de Deus com os doutores da lei. E era respeitado por eles, porque ele não era insensato, ele estava falando ali daquilo que ele sabia. Então, obviamente, se você que está me ouvindo é adolescente, você tem que buscar crescer em sabedoria, estatura e graça, né, em relação ao Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que você possa conseguir o respeito dos mais velhos e possa ter o favor de Deus, para que o Senhor possa lhe abençoar, né? À medida que você cresce em sabedoria, estatura e graça. Então, se você é adolescente, você deve aproveitar essa fase de tanto vigor para quê? Para semear aquilo que você deseja colher no futuro, porque a palavra diz que tudo que você semear, você vai colher. Agora, nós que somos adultos, nós que estamos ouvindo esta mensagem agora, nós também temos que ser misericordiosos e darmos oportunidades para os adolescentes. Nós temos que ouvi-los, né? Ver quais são as demandas deles, as angústias e o que? Oferecer para eles conselhos sábios, conselhos que os ajudem a se aproximar do Senhor Jesus. Então a gente tem que lembrar que nenhum de nós aqui já nasceu grande, já nasceu maduro, já nasceu resolvido. Não, a gente está caminhando para isso. Obviamente somos mais maduros que os adolescentes, mas ainda como eles, a gente tem que buscar a plenitude de Jesus Cristo. Então não interessa se você é geração dos boomers, geração Z, millennials, Y, não interessa qual é a geração que você pertence. O importante é que nós todos estejamos unidos pelo Deus que é misericordioso de geração em geração. Amém? Nosso manancial termina assim, ó. Mesmo pertencendo a diferentes gerações, estamos unidos pelo Deus que é misericordioso de geração em geração. Bom, irmãos, eu termino dizendo que o abraço é um encontro de dois corações e ele só não dá certo em reunião de porco espinho. Por isso que eu vou deixar aqui, ó, meu abraço de urso. Quero lembrar vocês também, coisa que eu não disse no começo, que esse texto que a gente acabou de estudar, ele foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, e é um devocional com meditações diárias baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, e que tem o objetivo de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Também quero que vocês se lembrem do Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. E agora sim, eu me despeço com a palavra de ordem que é: confia em Jesus.